venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da Senhor de nossa vida, nós te agradecemos por mais um sábado, que temos a oportunidade de estar na sua casa, de recapitular a lição, confraternizar com os irmãos,
que possamos buscar o Teu nome, possamos aprender mais e ser cada dia transformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esteja conosco na programação, é isso que nós te pedimos em nome dEle, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Certo, gente, então espero que vocês tenham estudado a lição, uma lição muito rica, né, muito boa. Nós ontem recapitulamos na sala dos jovens, né? Se você nunca foi lá na sala dos jovens online, recomendo que você vá, porque é muita troca de informações boas, então recomendo isso. Então, a lição tem o título de A Lei como Professor. Interessante, né, esse título. E logo no sábado, ela traz, né, a questão lá de Gálatas, né, do legalismo, mas nós, como os adventistas, sabemos que a lei nada tem de mal, não é? A lei sempre foi uma coisa boa. O problema dos fariseus era o quê? A hipocrisia. Jesus falou, ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles façam, porque eles são hipócritas, né? A lei é o próprio caráter de Deus. O problema é quando partimos para um extremo ou para o outro também, né? Tanto faz. E a lei, no sábado vem com uma pergunta, né? A lei pode dar vida? Vamos pensar um pouquinho nisso. A lei pode dar vida? Depende, não é verdade? Por quê? Qual era a condição para a vida eterna lá no Jardim do Éden? Qual que era mesmo? Obediência. Obediência. Não comer do fruto. Certo? Estão acompanhando? Qual que era a condição para a vida eterna dos anjos, dos seres de outros mundos? É obediência. Agora, a lei, ela traz vida para nós, seres humanos, caídos? Sim ou não? Não, né? Por quê? Destituídos somos da glória de Deus. Então, mesmo que nós nunca tivéssemos pecado na nossa vida, tivéssemos um dia cometido uma mentirinha, pronto, acabou. Nós já ali não merecemos a vida eterna e necessitamos de um Salvador. Então a lei é nosso professor. Por que ele coloca esse ponto aqui? Porque apesar dela não nos dar a vida, ela nos mostra o caminho. Ela é uma cerca, uma barreira de proteção, não é? E aí logo no domingo traz o título, amar e temer a Deus, essas duas coisas. O que você fala pra gente sobre isso? Nesse dia da lição vem trazendo sobre o que seria temer, né? E se a gente deve ou não temer a Deus. E a palavra temer, né, traz diversos significados. Mas a gente tem que pensar em dois que são mais importantes, que é a questão de ter medo ou de ter respeito, né? Qual que seria o temor que a gente deve ter, né? Se é de ter medo ou de reverenciar a Deus. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que lá não é para você ter medo de Deus, e sim ter o maior respeito possível. Tem até a parábola que Jesus conta dos talentos, né? Que um senhor, ele distribui talentos aos seus servos e ele vai viajar e depois quando ele volta, um dos servos tinha escondido o talento, né? Porque ele falou, nossa, meu senhor é muito severo, vai que acontece alguma coisa, né? Então, a partir daí, a gente pode ver que não é para a gente ter medo de Deus, e sim o maior respeito que a gente pode ter, né? E só um comentário aqui, olha o que diz aqui, em 1 João 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sim, e esse é um assunto que eu e o da gente até tem conversado bastante, né? Porque eu sigo uma menina no YouTube que ela é islâmica. E ela conta muito da religião dela, né? Como que funciona. E é, assim, admirável o respeito que eles têm com o Deus deles, né? Porque eles têm horários específicos para orar. Sempre que eles vão orar, eles têm que estar limpos. Eles não ficam pronunciando o nome do Deus deles a qualquer custo. E isso é uma coisa que a gente tem que pegar um pouco pra gente, né? Porque hoje está muito aquela visão de Deus como
um amigo, assim, no nosso nível. Só que a gente tem que lembrar que não é assim. Ele é, sim, como um amigo, mas ele é um amigo que merece respeito, ele está acima da gente, né? Então, a gente tem que se policiar, como que a gente está orando, como a gente se porta diante dele. E outra coisa também que eu parei para pensar é se eu tenho muita reverência com ele nas minhas palavras, né? Porque acho que isso é de extrema relevância para Deus, porque ele até colocou nos 10 mandamentos, né? Para não colocar o nome dele em vão. E quantas expressões culturais a gente usa hoje, né? Que usam a palavra Deus e a gente fala a qualquer momento, a qualquer conversa. Exatamente, né? O nome de Deus é algo precioso, né? Algo poderoso. Então, por isso ele diz, não terei por inocente aquele que tomar meu nome em vão. Então, esse tema de temer a Deus é algo muito importante que nós devemos estudar na nossa vida. Porque como começa a primeira mensagem angélica, que é um dos objetivos de pregação da Igreja Adventista? Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, temer a Deus é algo que a gente não só deve estudar na lição, mas na nossa vida. E a lição traz um ponto aqui, né? A gente, logo que conhece a Deus, a gente aprende a temê-lo? Não. O temor do Senhor vem ao conhecê-lo, né? É uma caminhada. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o teme. Não é verdade? Na segunda-feira, o título vem Uma Testemunha contra Ti. Está falando de quem aqui? Da lei, não é? Aí ontem a gente comentou na sala dos jovens, né? Em que ocasião a lei seria uma testemunha contra? Em que ocasião a lei seria uma testemunha a favor? Pensem aí, na cabeça de vocês. Ora, ela será uma testemunha contra ou a favor, dependendo da minha atitude de obediência ou não, não é verdade? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Aí, ontem na sala dos jovens, né, a Emily trouxe um ponto que eu achei muito interessante, muito, muito bom. Ela colocou assim, né, que muitas pessoas hoje no meio evangélico, né, lutam para abolir a lei. Não, a lei hoje não vale mais de nada, acabou a lei. E ela citou um artigo da Constituição, eu até salvei aqui porque eu não vou saber falar de cabeça, né. Primeiro artigo da Constituição, diz assim, prestem atenção que é meio difícil essas palavras. Não há crime sem lei anterior. E continua, sem lei anterior que o defina, nem pena prévia, nem pena sem prévia condenação legal. Entenderam? Então, se eu for lá e roubei, será que não está escrito na lei? Eu vou ser preso por isso? Não, né? Onde está o problema nisso? Desse mesmo modo, gente, olha só que interessante, não precisa nem da Bíblia para provar que a lei não foi abolida. Que interessante. Depois que Jesus morreu, existe pecado? Bom, se existe pecado, tem que existir uma lei. Qual é a única definição que a Bíblia traz de pecado? Pecado é a transgressão da lei. Olha, se tem um pecado, precisa de uma lei. A Constituição brasileira fala isso. Então, tá simples, né? Aí a gente comentou, né? Que ocasião a lei seria uma testemunha contra nós? Terça-feira. Então, o verso lá de Josué, porque Moisés ia morrer. E Deus falou assim, eu vou dar um recado para Josué, que vai ser o seu sucessor. Então ele disse assim, Josué, não aparte da sua boca o livro dessa lei. Que livro é esse? A Bíblia, não é verdade? Não aparte dessa boca o livro dessa lei. Antes você medita nele, Josué, de dia e de noite, para que você tenha um cuidado, não faz de qualquer jeito, de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, quando você fizer isso, você terá o seu caminho próspero, e é isso que traz a terça-feira. E você seguirá um caminho com prudência, é isso que Deus fala. Sim, esse dia a gente até comentou ontem também, né, que a lei de Deus ela é perfeita. Então, mesmo que a pessoa não seja cristã, né, se ela for bondosa, não querer passar por cima dos outros, ser fiel, né, ela vai prosperar em qualquer caminho que ela tiver. Então, por isso que Deus promete isso, né, que se a gente obedecer os mandamentos dele, tudo vai dar certo, a gente vai ter o sucesso, né. Só que também a gente tem que pensar num fator, né. Exatamente. Só vou
essa questão da obediência. Por melhor que nós sejamos, nós não temos a capacidade de obedecer à lei, o que ele diz. Então, só falando, caso não tenha ouvido, né, ele disse assim, que não adianta a gente querer obedecer, mesmo se a gente conseguir obedecer a lei, vai ser em vão. Nós só conseguiremos obedecer a lei com a ajuda do Espírito Santo, com a atuação de Deus em nosso coração. Né? Mais alguma coisa? Eu esqueci? É isso mesmo, né? Então, muito interessante, né? Tem um verso que eu esqueci onde está, que diz assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando Cristo morar em nosso coração, aí nós temos a esperança da glória. Porque nós vamos obedecer uma coisa pela letra da lei. Ó, isso, de forma, o que? Vazia. Mas nós estaremos obedecendo por amor. É simples a gente entender isso na vida pessoal. Quando você casa, quando você está namorando, quando você tem um melhor amigo, ele te pede algo, você vai fazer, nossa, que saco, por obrigação isso aqui, hein? Odeio fazer isso. Não, você vai fazer porque você ama a pessoa. E você obedecê-la, entre aspas, vai ser uma expressão do seu amor. Da mesma forma somos nós com Cristo. Nossa obediência vai ser uma expressão do nosso amor. Não para que consigamos algum mérito. Ellen White tem um texto muito interessante que fala assim, ó, se a gente reunisse todas as pessoas da terra, as melhores, só as melhores, e juntasse toda a bondade delas, um pouquinho que seja, a gente não conseguiria comprar 1 grama da salvação. Nada, não vale de nada. Isaías fala que somos trapos de imundícia. Nada. Somente com Cristo Jesus trabalhando no nosso coração, pela graça e pelos méritos dele, aí sim, nós vamos diante de Deus com os méritos de Cristo. Só citando aqui, Salmo 119, verso 97, diz assim, ó, Davi estava dizendo, Senhor, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha só, será que a gente pode dizer isso aqui? Hoje a gente foge da lei de medo, ai que medo da lei. Davi está dizendo, Senhor, eu amo a sua lei, eu medito nela de dia e de noite. Então, só complementando o que o irmão tinha dito, né? Romanos 3, verso 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, onde a lei ela é um espelho que mostra para a gente, olha, você está sujo aqui, está sujo aqui, né? Isso é o que você tem que se tratar. Então beleza, Deus falou assim, ó, obedeça a minha lei e você vai ser bem sucedido. Aí só citando uma coisa que a Júlia falou, né, interessante, vamos supor que você tem uma empresa, você quer alguém para ser o seu sucessor nessa empresa. Quais as características que você vai buscar nessa pessoa? Ela seja fiel, honesta, não minta, não passe por cima dos outros, seja bondosa. Não é isso que a lei pede da gente? Ah, beleza, então, vamos já para quarta-feira. Todo mundo que obedece a lei vai ser bem sucedido, então, Júlio? Comenta um pouco para a gente disso. Algum exemplo da Bíblia mostra que isso não é verdade? Na lição traz a história de João Batista, né? Que ele... Gente, João Batista,
que Jesus falou dele? Entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Ele guardou a lei com todo o seu coração. Ele não devia ser bem sucedido? Como é que foi que ele morreu, gente? Perdoou a cabeça. Quem Ainda mais? Jesus, né? O próprio Filho de Deus. Nunca se desviou um pé da lei. O único ser humano nessa face da terra que nunca pecou. Que nasceu e morreu sem cometer um pecado. E como foi o fim dele? A cruz. Outros exemplos? Os mártires. Paulo, Pedro. Não é verdade? Então, que prosperidade é essa que a Bíblia traz para a gente? É a prosperidade do céu, né? A gente se atém muito às coisas da terra aqui, né? A gente quer prosperar aqui. Só que a maior certeza que a gente tem é a nossa prosperidade no céu, né? Entrar na cidade que Ele fez para nós, ter a salvação, a vida eterna. Quem pode dizer que Paulo não prosperou? Qual é a herança dele agora? Não agora, ele está dormindo, mas qual é a herança dele? A vida eterna. O tesouro que o ladrão não rouba, nem a traça corrói, nem a ferrugem, não é verdade? Apesar de ser possível conseguirmos uma prosperidade material aqui, temos exemplos disso na Bíblia, Jó, por exemplo, Abraão, etc. O objetivo de Deus em nos fazer prosperar aqui não é só e exclusivamente material, porque isso passa. Isso pode ter uma crise, pronto, acabou seu dinheiro. Mas a prosperidade de espírito, de alma e um tesouro que não murcha, né? Imarcessível. Então, logo na quarta-feira, o que a gente falou, né? Não significa que por você obedecer a lei, devolver o seu dízimo, guardar o seu sábado, nada vai te acontecer. O que Deus promete, é verdade, é o pão e a água. Né? Davi fala, ó, fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Isaías fala, o seu pão e a sua água serão certos. Mas você ser rico para sempre, não é isso que Deus promete, isso não importa tanto. Se Deus quiser que você seja, você vai ser. E ponto final. Quinta-feira. O título é Jesus, o nosso exemplo. Então, como a gente estava comentando, né? Apesar de a lei não ser um meio salvífico para nós, seres humanos, ela é aquilo que Deus pede de nós, uma obediência pela fé, por amor, algo em resposta à ação de Deus, não é? Nós não obedecemos, é sempre importante colocar essa frase, nós não obedecemos a lei para ser salvos, nós obedecemos a lei porque já fomos salvos. Resposta, né? Vamos se deter um pouco agora em Jesus. O que Ele é um exemplo para nós? O que nós devemos copiar da vida dele? Porque a Bíblia traz, Jesus nosso exemplo. A gente vê hoje no meio evangélico, né? Não, depois que Jesus morreu por nós, acabou tudo, gente. Era da graça, tudo certo. A gente já mostrou que isso não pode ser válido, né? Pelo argumento da Constituição brasileira. Mas Jesus é o nosso exemplo. E ele diz, eu não vim, gente, eu não vim abolir a lei nem os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E João, ele coloca lá, vou até ler aqui para vocês. Aquele que diz, 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não há verdade. Não é? Então, como alguém pode dizer que ama Jesus, que é cristão, né? Eu carrego o nome de Cristo, se eu não faço o que ele faz, né? Se eu não faço o que ele me pede, não é verdade? Então, esse dia de Jesus, nosso modelo, nos faz pensar isso. Como Jesus agiria na nossa situação em que estamos? No nosso trabalho, na nossa escola, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso namorado, amigo. Que jeito Jesus agiria com essa pessoa? Como Jesus agiu quando alguém xingou ele? Porque hoje as pessoas podem xingar a gente, né? Isso pode acontecer. Como Jesus agiu quando ele teve fome? Nós devemos olhar isso e copiar, porque ele é o nosso modelo. E como aquele verso que eu citei, Jesus em nós, a esperança da glória. Jesus habitando dentro de nós. E é essa a função do Espírito Santo, criar em nós um novo coração. Tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração
de carne, que seja sensível à influência do Espírito Santo. E o último texto aqui que eu gostaria de ler, ainda na quinta-feira, esse aqui. Quer que ler? Pode ler. A suposta fé em Cristo, que alega liberar as pessoas da obrigação de obedecer a Deus, não é a fé, mas presunção. Pela graça sois salvos mediante a fé. Entretanto, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Jesus Cristo disse acerca de si mesmo: antes de vir à terra, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. E antes de subir ao céu, ele declarou: tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Diz a Escritura: sabemos que o temos conhecido por isso. Se guardarmos os mandamentos, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Muito bom. Então esse texto está claro, né? Esse equilíbrio, né, entre fé e obras, entre a lei e a graça. Isso é o que traz naqueles versos de Apocalipse que a gente não leu aqui, mas é bem conhecido, né? Que o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra à sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. E os que têm a fé, o testemunho de Jesus. Está vendo esse equilíbrio? É esse equilíbrio que seria encontrado na igreja de Deus. Que é esse equilíbrio que Jesus espera de nós, a sua igreja. Que equilibremos essa questão de graça, de lei, de fé e obras. Não é? E essa é a mensagem que nós gostaríamos de dar. Espero que vocês tenham gostado da lição e continuem estudando, hein? Obrigado ao Dan, a Júlia, casal lindo, não é? Os jovens têm nos surpreendidos a cada sábado com a lição, eles são participativos. Na verdade, a gente até disse esses dias que a gente mais aprende com eles do que partilha qualquer conhecimento nosso. Ressaltar algumas questões aqui. Primeiro, dizer mais uma vez que estamos felizes porque você está aqui, não é? Você em casa também que nos assiste, que Deus abençoe a cada um de vocês, fortifique, que a tua família esteja aí sempre restaurada no santo sábado do Senhor, que é um bálsamo para cada um de nós. Também parabenizamos os professores, não é? Essa semana teve o dia do professor. A gente sabe que é um trabalho difícil hoje em dia, não é? Com essas novidades de ensino remoto, na verdade não facilitou. A gente percebe que para os professores ficou mais difícil, e realmente vocês fazem por amor, com dedicação. Que Deus abençoe a cada professor, a essa pessoa que transmite o conhecimento, mas acima de tudo que transmite a bondade e a misericórdia de Deus para os seus filhos aqui na terra. Parabéns mesmo, é um trabalho único, né? E vocês merecem tudo aquilo que Deus possa realmente dirigir sempre vocês. O momento que segue agora vai ser, nós vamos assistir o Provai e Vede, né? A gente sempre teve um probleminha técnico aqui, porque a própria transmissão derrubava o Provai e Vede. A União parece que intercedeu, mudou isso junto ao YouTube para que não tenha mais problema. Então hoje a gente vai testar pela primeira vez, transmitir o Provai e Vede realmente, sem derrubar o sinal, tá bom? E em seguida vai ser o hino de ofertório, e você vai poder então, os diáconos e diaconisas passarão as salvas para que você possa externar o seu louvor também através dos dízimos e das ofertas, ok? Um último recadinho apenas, que você fique atento também a sempre ali ao distanciamento aqui na igreja, né? Tá bom? A gente tira a máscara aqui agora, mas continue com a sua máscara. Que Deus realmente possa abençoar a cada um de vocês aqui no seu templo. Provai e vede. História de hoje: fogo de todos os lados.
Elias Pereira é um pequeno agricultor que trabalha no cultivo de frutas e verduras em sua pequena propriedade no município de Caruebe, interior do estado de Roraima. A terra é muito boa e existem lavouras que ficam bem próximas umas das outras na mesma região. Elias dedica a maior parte do seu tempo a uma pequena plantação de tomates e outra maior de bananas. Há 2 anos, a produção de frutas era uma prioridade em sua chácara. Toda semana, um pequeno carregamento de bananas era vendido no mercado da cidade. Com o resultado da venda, ele exercia sua fidelidade para com Deus, pagava suas contas e vivia dignamente com sua esposa Marilza. Um dia, Elias foi chamado às pressas para ajudar a controlar o incêndio que estava acontecendo próximo à sua plantação de bananas. O vento e o tempo seco favoreciam rapidamente a propagação das chamas e muitos bananais foram incendiados em questão de minutos. Ao chegar no local, Elias viu a destruição numa plantação de bananas e pôde imaginar a dor de perder tudo da noite para o dia. Enquanto caminhava pelas cinzas do que restou, Elias se lembrou de muitas coisas que já havia passado na vida, principalmente das orações, quando pedia a Deus que cuidasse de sua propriedade, pois era dali que tirava o sustento para sua família. Milagrosamente, um vento forte desviou as chamas que estavam indo em direção ao bananal de Elias. A menos de 4 metros de distância do fogo consumidor, a plantação de Elias foi poupada pelo fogo, mais uma vez comprovando o grande amor de Deus por sua vida, e testemunhou de sua fé para todos os agricultores da região. Aquele terrível incêndio serviu para mostrar que tudo nessa vida é passageiro e que era preciso estar sempre ligado ao Senhor com o coração puro, pronto para aceitar as decisões de Deus em qualquer situação. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Que é
A bondade do Senhor, exaltai todo seu infindo amor por nós. Feliz daquele que confia em seu amor, confia em seu poder. Perto está Jesus de todos os que têm tristezas no viver, de todo aquele que o busca com fervor, pois sabe que sem Ele nossa vida é sem valor. Nós dele dependemos para nossa proteção. Perto está Jesus, sim, perto de seus filhos, que o busca sem tardar. Amigo e protetor, é o nosso Salvador. Provai a bondade do Senhor, exaltai todo o seu infindo amor por nós. Feliz daquele que confia em seu amor, confia em seu poder. Perto está Jesus de todos os que têm tristezas no viver, de todo aquele que o busca com fervor, pois sabe que sem Ele nossa vida é sem valor. Nós dele dependemos para nossa proteção. Perto está Jesus, sim, perto de seus filhos, que o busca sem tardar. Amigo e protetor, é o nosso Salvador. Perto está Jesus de todos os que têm tristezas no viver, de todo aquele que o busca com fervor, pois sabe que sem Ele nossa vida é sem valor. Nós dele dependemos para nossa proteção. Perto está Jesus, sim, perto de seus filhos, que o busca sem tardar. Amigo e protetor, é o nosso Salvador. Mais uma vez cumprimentamos os irmãos em Cristo Jesus, especialmente agora aqueles que nos visitam. Que Deus possa abençoar você. Temos a família do irmão André ali. Sejam bem-vindos em nosso meio, tá bom? Se sintam abençoados por Deus. E nessa nova dinâmica, vocês sabem que agora nossos cultos, nós vamos começar às 10 horas, não é? E sempre é importante você fazer a sua inscrição, para que a gente tenha um controle, né? Se os números aumentarem sempre, aí a gente volta a ter 2 cultos, tá bom? Mas é sempre importante cumprir a lei, e a gente só pode manter 40% das pessoas aqui dentro juntas, tá ok? Nós vamos fazer a oração
pastoral já nesse momento, mas vamos convidar já o pastor Wendel para estar aqui conosco. A gente já faz oração junto aqui, não é? O pastor Wendel é o departamental de publicações e de espírito de profecia da nossa associação. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor, um grande amigo aqui da nossa igreja. Está com a esposa dele, a Aline. Seja bem-vinda também, Aline, tá bom? E se você sentiu desejo, você aí em casa também, nós vamos ficar em pé por causa da transmissão, mas se você sentiu desejo, pode se ajoelhar nesse momento, que nós vamos elevar uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos pelo dom da vida, por podermos estar reunidos na Tua Santa Casa para suplicar as Tuas bênçãos e sermos sabedores que o nosso provedor, o Deus que nos socorre, o Deus que nos salva e nos cura, Senhor. Nesse momento, nossos irmãos estão aqui, vieram trazer o seu coração, a alegria de estar em meio à Tua casa. Também cada adorador trouxe suas ofertas, os seus dízimos. Que o Senhor aceite a cada família aqui representada, Pai. Sabemos que, acima de tudo, o Evangelho, ele é pregado na igreja, mas também fora da igreja. Que os seus filhos aqui presentes e aqueles que nos assistem em casa nunca percam de vista a palavra, o estudo e a nossa missão, que é levar a salvação às pessoas que clamam neste mundo, Senhor. Sempre esteja revigorando a sua igreja, lhes dando fé, esperança, que a palavra agora que o pastor Wendel vai abrir sirva de alimento para cada família aqui, de motivação para estar próximo de Cristo e sermos sabedores que a sua volta está próxima, Senhor. Mais uma vez, aceite a cada representante do lar aqui, a cada trabalho prestado neste culto pelas diaconisas, pelo departamento de mídia, em nome de seu Filho amado, Cristo Jesus, que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado para você. É uma alegria nós podermos estarmos juntos aqui. Eu tenho plena certeza e convicção de que assistir o culto em casa é muito confortável, não é verdade? Mas o sabor de estarmos na casa de Deus, de encontrar os nossos amigos, de podermos cantar juntos, apesar que cantar com a máscara é uma beleza, né, meu povo? Mas nós oramos que em breve tudo isso possa passar e a gente possa voltar ao normal. Enquanto isso, nós vivemos aí o nosso novo normal, não é verdade? E é uma alegria nós podermos estar aqui juntos. E eu começo agradecendo aos nossos queridos irmãos aqui desta igreja e desse distrito. Recentemente, nós tivemos uma equipe de comportores que ficou alojada aqui na igreja e em algumas igrejas aqui da nossa cidade também. E olha, queridos, nós estávamos assim com um certo medo e receio, apesar de eles serem jovens e terem assim vamos pensar assim, uma certa já força contra esse vírus, que parece que o vírus não pega tanto os jovens, né? Mas eu confesso que nós estávamos assim temerosos quanto aos nossos jovens, quanto ao resultado que eles teriam, e pela graça de Deus, nós vimos aqui nessa cidade também, nas outras cidades onde nós tivemos campanha também, um verdadeiro milagre de Deus. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Rio Preto nós tínhamos 19 estudantes, e esses 19 estudantes conseguiram aqui na cidade, na região, mais de R$300 mil em venda de literatura na pandemia. Você não diz um amém? É um milagre de Deus, queridos. Contudo, devido à pandemia, a data foi mudando, e chegamos então à data de 31 de outubro. Isso, essa é a data. Eu sei que possivelmente alguns vocês já entregaram literaturas, mas se você tiver ainda literaturas, eu aqui estimulo você. Por quê, queridos? Pare e pense um pouquinho. Por mais preocupados que nós ficamos com essa pandemia, nós sabemos de que o mundo, ele vai de bem para melhor ou de mal para pior? Profeticamente falando. De bom para melhor, né? É isso?
Queridos, profeticamente falando, nós sabemos que por mais que a gente ora para que isso melhore, se você parar e pensar, nós devíamos orar para que isso piore mesmo. Para quê? Porque quanto mais piorar, Jesus mais próximo está de voltar. É ou não é? Mas por mais desafiador que seja essa pandemia, nós temos uma esperança. É isso que a gente nunca pode esquecer. É ou não é? Nós temos esperança. Agora você imagina que você viver num mundo e você não ter esperança, não saber para onde você vai. Sabe, uma literatura, ela pode salvar uma pessoa, pode salvar uma família. Eu gosto de um texto que Ellen White nos diz. Ela diz assim: enquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade dos comportores trabalharem. Olha que coisa impressionante. As igrejas estavam fechadas, alguns comércios estavam fechados, você não podia, alguns podiam sair nem para a rua, e os comportores estavam visitando e pregando o Evangelho. Aqui nós temos 3 comportores aqui representando aqui, o irmão Samuel Vera Costa, comportor há mais de um século. O André, é ou não é, Samuel? O André acho que tem mais de 30 anos de comportagem, André? Quanto? 28 anos de comportagem. E a minha querida esposa que está ali também, a Aline, dá um tchauzinho, meu bem. Os que estão em casa aí não estão conseguindo ver, mas eu garanto para você que ela é muito bonita, viu? É minha esposa. Minha esposa tem mais de 13 anos de comportagem. Aqui também está a Cidalina. Cidalina, dá um tchauzinho, Cidalina. É esposa do nosso secretário, pastor Samuel. Por incrível que pareça, quando eu e minha esposa começamos a comportar, ela era a nossa líder. É, Cidalina? Então tudo começou ali há alguns anos atrás, né? Não podemos falar muitos anos aqui. Mas sabe, queridos, imagina você viver num mundo sem esperança. Esta literatura que você possivelmente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, possivelmente já leu. Se você não leu, eu estimulo você a ler, que é o livro missionário desse ano. Mas não só leia, mas entregue também. É lógico que esse ano nós temos que ter alguns cuidados. Se você for entregar o livro, tenha uma luva nas suas mãos, ou se não, deixa alguma mesa. Eu não sei qual a estratégia que a igreja vai usar, não sei se vocês já entregaram ou não, mas se você for entregar, tome os devidos cuidados, para que você não seja também um conduto de contaminação. Esse próximo vídeo, ele tem um áudio, eu não sei, é só colocar aqui, será que o áudio sai? Sim? Esta é a nossa motivação e incentivo. Leve esperança para as pessoas, leve esperança, esse é o nosso grande objetivo. Eu vou passar rapidamente aqui, só para você já ver a capa do livro do próximo ano. Não tire foto, tá bom? Só para você ficar na curiosidade. Mas olha o título, que extraordinário. É esse aqui, ó. Esperança além da crise. Excelente título, escrito por Mark Phelan, tá bom? Ainda não está pronto ainda, mas vai ser um livro extraordinário. Segundo lembrete, queridos, nesta época de pandemia nós tivemos muito tempo, e eu oro e eu espero que você tenha estudado muito a palavra de Deus, e uma riqueza que nós temos nas nossas mãos, queridos, seja em papel ou seja na internet, os escritos que Ellen White nos deixou. Com certeza você deve ter na sua casa este material aqui, a série Conflitos. Queridos, é um livro riquíssimo. Queridos irmãos, por favor, não vamos errar por falta do conhecimento. Estude, leia, isso faz diferença na sua vida. Eu gosto de exemplificar o tema do espírito de profecia ou do conhecimento como o bambu japonês. O bambu japonês é uma planta que você planta ela, e os agricultores ali, eles têm que ter muita fé, porque passam-se meses e meses, e não nasce nada. Passa-se alguns meses e não aparece nada, nem uma folhinha, nada. Porque o bambu está crescendo para onde? Para baixo. Mas a hora que ele começa a soltar as suas pequenas folhas e galhos, ele fica uma árvore extraordinária. Mas olha que detalhe interessante, antes dele crescer para cima, ele se fortalece para onde? Para baixo. Ele se enraiza bem ali. Queridos, essa pandemia fez a gente pensar em muitas coisas. E a primeira coisa, querido, é o nosso fortalecimento espiritual, as nossas raízes. Se nós estivermos bem alicerçados, não existe pandemia que possa fazer nos desanimar. A mensagem de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a confiança em Deus.
Porque sabe, querido, se você parar e pensar, o que nos resta é a confiança em Deus. É ou não é? Porque que esperança nós vamos ter neste mundo? Porque nós ainda estamos vendo no mundo de incerteza, e principalmente nesse momento. Você faz planos, nós temos planejamento, mas infelizmente a gente não consegue olhar por muito tempo ainda. Por quê? Porque está tudo muito instável ainda. A nossa grande confiança tem que ser no assim diz o Senhor. O meu apelo a você, o meu segundo apelo, o primeiro é: distribua literatura, prega o Evangelho. E se você tiver um pouquinho mais de coragem e fé, eu apelo a você: seja um comportor evangelista. Pastor, mas eu não sei falar direito. Fica tranquilo, eu também não sabia. Para piorar, eu era gago. Imagina, como é que vai vender livro alguém que é gago? E eu apelo a você que, se você tem fé, confiança em Deus e coragem, seja um comportor evangelista, aqui na cidade, na nossa região aqui, ok? E o segundo apelo, irmão: estude, leia, se fortaleça espiritualmente, porque essa é a nossa grande defesa contra os ataques e as ciladas que Satanás tem derramado sobre nós. A mensagem de hoje está baseada, pode abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29 em diante. Quero mandar aqui um abraço também para as pessoas que estão assistindo na sua casa, especialmente o irmão Carlinhos, um grande amigo, ele que nos fez o convite para estarmos aqui hoje. Um grande abraço para você, viu, Carlinhos? Deus abençoe muito você, sua esposa e toda a sua família. E a todos os nossos queridos irmãos que estão aqui conosco também, que Deus abençoe muito vocês e guardem vocês desses riscos que nós temos ainda. Se cuidem, usem máscara, usem o álcool gel e se protejam, queridos. Infelizmente esse vírus está por aí e nós temos que nos cuidar. E principalmente, eu digo, fortaleça o seu sistema imunológico. Fortaleça o sistema imunológico. As antigas receitas da nossa velhinha Ellen White: fortaleça-se, use os 8 remédios da natureza ali, e vai ser uma bênção para você e para a sua família. Capítulo 29 do livro de 2 Crônicas. Uma história extraordinária, história de um grande rei, que vamos tirar uma lição aqui para nós, aqui, queridos, que vai ser de muita valia para a sua vida prática e para a sua vida espiritual. Ezequias foi um grande rei do povo de Israel. A capital do povo de Israel era ali Jerusalém. E sabe, queridos, existia um rei terrível chamado Senaqueribe. Senaqueribe, ele vinha como um rolo compressor, destruindo todos os reinos. Todos os reinos. E o interessante é que parecia que não tinha nada que pudesse detê-lo, nada que pudesse pará-lo. Se você ler um pouquinho a história do rei Ezequias, você vai ver que Ezequias, ele era filho do rei Acás. E o rei Acás, ele fez aquilo que Deus não se agradava. Ele fez contrário àquilo, à vontade de Deus. Para você ter uma ideia, eu estava lendo hoje pela manhã, e existe um paralelismo com os nossos dias de hoje, porque uma das primeiras coisas, uma das coisas que Ezequias teve que fazer é a reabertura dos templos, porque o seu pai, na sua gestão, tinha deixado de lado a adoração, e os templos estavam fechados, a adoração estava parada. Se você for no capítulo 29, a partir do verso 1, diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, um jovem rapaz. E eu gostei de ver aqui o nosso jovem passando lição hoje, viu? Deus seja louvado, muito legal mesmo. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, ou Ábia, e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto tinha feito Davi, o seu pai. Perceba que ele não cita aqui o seu pai, a linhagem do seu pai, mas a linhagem dos reinos ali, a linhagem de Davi, a linhagem davídica. E ali no versículo seguinte diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Se você conhecer um pouquinho a tradição ali judaica, a tradição do povo judeu, você vai ver que nós também deveríamos ser assim. Mas você vai ver que aquele povo, a adoração, a vida religiosa é a vida deles.
A adoração no templo é a vida deles. O templo fechado, o povo parou de viver, literalmente. As pessoas estavam longe da adoração. E sabe, queridos, eu não sei você, mas eu senti muita falta da nossa igreja. Igreja que a gente fala não é só o templo, né? Mas são as pessoas, queridos. E aí que a gente vê a importância dos nossos irmãos, da congregação, da ajuda mútua. Eu fico pensando, eu tenho meu avô e minha avó que estão bem velhinhos já. Meu avô está com 90 anos de idade, minha avó com 86 anos. Eles não tem como ir para a igreja nesse momento. A igreja lá no sul da cidade de Pederneiras ainda está fechada, ainda não podem abrir ainda. Mas sabe, eu vejo ali, minha avó assiste pela TV Novo Tempo ali, mas a vontade que ela tem de ir para a igreja. Sabe, queridos, as pessoas estavam longe do templo, longe da adoração. E por incrível que pareça, quando você está, parece que longe da adoração, a sua vida vai enfraquecendo. E parece que o distanciamento de Deus, infelizmente, é uma consequência. E o povo estava longe dos caminhos de Deus. Deus chama Ezequias para trazer novamente o povo à adoração, para trazer novamente o povo junto ali do templo de Deus. E o texto bíblico nos diz no versículo 4: trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os nas praças oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Quando você continua lendo, você vai ver que ele organiza tudo. Para você ter uma ideia, até a questão da festa da Páscoa, eles estavam deixando meio que de lado. Se você for no capítulo 29, também no versículo 25, diz assim: também estabeleceu os levitas na sua casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, segundo o mandato de Davi. No versículo 36 diz: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fizera esta obra. No capítulo 30, no versículo 1, depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim, a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem o quê? A Páscoa, queridos. E foi uma grande festa. Sabe, queridos, a impressão que dá é que eles estavam com as suas ofertas ali, os seus animais ali parados para adoração, e ficaram um tempo sem adorar no templo. Porque quando você vai para o capítulo 30, isso mesmo, a partir do versículo 23, eles já tinham adorado. Agora vejam, queridos, a quantidade de animais que eles trazem para o templo para a segunda vez. Eles haviam adorado, e olha o que diz o versículo 23: concordou toda a congregação em celebrar ainda outros 7 dias. Eles queriam adorar um pouco mais, já tinham adorado, mas sabe que a vontade do povo de voltar a adorar era tão grande, que olha o que eles trazem aqui: e de fato o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação, olha lá, 1000 novilhos, 7.000 ovelhas para o sacrifício, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. Eu fico pensando, queridos, é um baita de um churrasco, né? Pensa, você imagina o tanto de sacerdotes que estavam ali para esse sacrifício. Imagina quanto não durou isso, a fila de animais. Mas o povo, que dá a impressão que dá, é que o povo estava sedento da adoração, estava sedento ali. E quando abrem-se ali as portas do templo e o convite para a adoração, aquele reavivamento espiritual, algo extraordinário. Verso 25: alegraram-se toda a congregação e todo Judá, e os sacerdotes, os levitas e toda a congregação, e todos que vieram a Israel, como também os estrangeiros que vieram à terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém. Grande alegria em Jerusalém. E lá no versículo 20, capítulo 31, verso 20, lemos assim: assim fez Ezequias em todo o Judá. Acho que no começo eu falei que Ezequias era rei de Israel, né? Desculpa, era rei de Judá.
Israel era outro rei. E fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o seu coração. E tudo o que ele fez, a palavra de Deus nos diz que ele prosperou. O reinado de Ezequias estava indo de vento em popa, sob a bênção de Deus. Mas sabe, queridos, assim como na minha e na sua vida, nós não temos só bênçãos, é ou não é? Nós não temos só momentos felizes, de glória. Existem momentos na nossa vida que nós chamamos de crise ou desafios, que ela nos leva a pensar, ela nos leva a meditar, e ela nos leva, acima de tudo, a buscar a confiança em Deus, a buscar a Deus. Ontem à noite tive um culto com os nossos comportores efetivos pelo Zoom, e eu falei um pouquinho sobre isso, de que algumas vezes Deus coloca na nossa vida alguns momentos desafiadores, para você e eu nunca esquecermos de quem nós somos. Nós somos falhos, somos pecadores, somos pequenininhos, somos frágeis. Somos ou não somos? E quando a gente descobre isso, sabe o que a gente tem que fazer? É buscar a Deus todos os dias, porque só nele é que nós podemos estar seguros. Eu falei para eles ontem uma frase que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque quando é que sou fraco, é aí é que sou forte, porque eu sou fraco, mas ele é forte. Capítulo 32 começa então a mensagem que eu quero deixar de maneira assim mais profunda para você nesta manhã. Capítulo 32 diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, o texto é bem claro em dizer, depois de tudo isso que aconteceu, depois das bênçãos, da fidelidade do povo, veio Sanaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou contra elas. Se você ler o contexto, você vê que Sanaqueribe ele chega na cidade de Laques, que já faz parte do reino de Judá, no qual Ezequias era o rei. E de lá de Laques ele envia cartas e mensageiros para Sanaqueribe, para Ezequias, dizendo o seguinte: ou você faz aliança comigo, ou nós vamos destruir vocês também. Se você ler um pouco antes, você vai ver que no começo do reino de Ezequias, ele até começa a pagar tributos para esse rei Sanaqueribe. Só que chegou um momento que Ezequias falou assim: bom, ou eu confio em Deus, ou está tudo acabado. E ele toma a decisão: a partir de agora eu não envio mais tributos para esse rei Sanaqueribe. E quando começa a acontecer isso, então Sanaqueribe começa a mandar cartas e mensageiros dizendo assim para eles: em quem vocês colocam a sua confiança? Em quem vocês confiam? Vocês acham que o Deus de vocês é mais forte do que os deuses dos outros reinos que eu já destruí? E o contexto ele diz assim, olha o versículo 2: vendo pois Ezequias que Sanaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam por ali. O que Ezequias ele faz? Primeira decisão dele: tampa todas as entradas, se protege. Mas ele sabia que isso não era o suficiente. E o texto continua nos dizendo, no versículo 6: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu nas praças, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo... Ezequias reúne o seu povo, querido, reúne ali a sua equipe. Eu fico pensando, parece um líder de uma equipe ali, motivando a sua equipe. E ele diz assim: sede fortes, sede corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa dessa causa. Parece fácil nós lermos hoje, né? Porque nós não estamos presentes ali. E eu tenho um hábito de, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me transportar lá, naquele local aonde eles estavam. Queridos, imagine que chega uma notícia para todos os brasileiros dizendo: a maior potência do mundo vai abrir guerra contra os brasileiros aí. Como nós somos bem treinados para a guerra, não é verdade? Todos nós temos armas de fogo em casa, nós somos bem treinados, né? Imagina, querido, o desespero.
E aí o nosso líder se levanta e fala assim: olha gente, fica tranquilo, seja forte, seja corajoso, não tenha medo não, viu? Fica tranquilo. Ele já está ali em Lacas ali, ele está chegando aqui em Mirassol já, mas fica tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Queridos, parece fácil quando a gente lê, mas o contexto daquela época era isso. Sanaqueribe, ele vinha como um rolo compressor, destruindo tudo e todos. E ele manda cartas ali, dizendo o seguinte: olha, nós estamos chegando, ou vocês entram em aliança com a gente, ou nós vamos destruir vocês também. E o texto diz assim: sede forte, sede corajosos, não temas, não se assuste por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Agora, queridos, se puder, grife na sua Bíblia esse texto. Olha o que diz. Por quê? Porque olha que coisa linda, porque está conosco, que é maior do que aquele que está com eles. Queridos, a graça de Cristo nos basta. Está conosco, nunca se esqueça disso. Nós temos uma tendência, queridos, de esquecer que Deus está ao nosso lado todo o tempo, de esquecer que nós temos que confiar nele, nos desafios. Ezequias, que ele olha para o povo e fala assim: meu povo, lembre-se, olha o que Deus já fez por nós. Eu gosto de um texto do livro Educação que diz assim: nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça a maneira como Deus atuou no meio do seu povo. Quando? No passado, queridos. Olhemos para trás e vemos a grandiosidade do nosso Deus. E ele diz: está conosco, é muito maior. Verso 8 diz assim: com ele está o braço da carne, mas conosco está o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ele diz: com ele estão as forças, os armamentos, o poderio. Conosco, querido, está a força do nosso grande Deus. Sabe, queridos, quando nós pensamos na luta de Satanás também conosco, não de Satanás com Deus, mas na luta de Satanás conosco, porque o desejo dele é destruir os seus filhos, a gente se sente pequenininho. Mas sabe, queridos, nunca se esqueça de que está conosco, que é maior do que todas as coisas. Está conosco, ao nosso lado, todo o tempo. E sabe, Sanaqueribe não desistiu fácil. O texto continua dizendo, lá no versículo 9: depois disso, enquanto Sanaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Sanaqueribe, rei da Síria, em que confiais? Olha que ousadia, queridos, olha que ousadias. Perceba que Sanaqueribe, ele não estava afrontando apenas o rei e o reino, mas ele estava afrontando aqui o Deus daquele povo. Ele diz ali, em quem vocês confiai, para vos deixar sitiar Jerusalém? Versículo 11: acaso não incita Ezequias para morrer de fome e de sede? Versículo 13: não sabeis vós o que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Versículo 13: acaso puderam de qualquer maneira os deuses das outras nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Olha que ousadia, queridos. Acaso eles puderam livrá-los das minhas mãos? Versículo 15: agora, pois, não vos enganeis. Não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito. Por quê? Porque nenhum Deus, olha que coisa, queridos, nenhum Deus de nenhuma nação, de nenhum reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos. É muita ousadia, né, meu povo? É muita ousadia. Por quê, queridos? Porque esse é o sentimento de quem é sempre vitorioso. Não tinha ninguém que podia deter. Ele ia entrando de reino em reino, ele se achava o poderoso. E sabe que esse é um desafio nosso, ser humano também, porque quando você está por cima, quando você tem o poder, o domínio, parece que nada pode deter você. Cuidado,
porque o poder, ele pode destruir o ser humano. Cuidado com isso. Sanaqueribe, ele se colocou no lugar do próprio Deus. Quem vocês acham que pode me destruir? Quem vocês acham que pode me deter? Você acha que o Deus de vocês tem poder? Imagina. E o texto nos diz, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Verso 17, Sanaqueribe escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não os livrará. Que coisa terrível, queridos. Aqui no livro de 2 Crônicas ele não cita esta parte, mas essa história ela é tão impressionante que ela é citada em 3 partes na Bíblia: Crônicas, Reis e também no livro de Isaías. O contexto aqui, o profeta daquela época era Isaías. Vamos para o livro de Isaías. Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. E aqui, queridos, eu quero pegar o exemplo de Ezequias e orar para que eu e você, diante dos desafios, diante das lutas, façamos a mesma coisa. Porque é lógico que as nossas lutas não é assim como Ezequias, que está vindo ali um grande rei terrível, mas eu e você também temos as nossas lutas, pequenas ou grandes, elas são lutas. O que Ezequias ele faz? Capítulo 37 de Isaías, eu falei 36, né? 37. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Primeira coisa que Ezequias ele faz, ele clama a Deus em oração. E o texto nos diz que ele pega aquelas cartas de Sanaqueribe e coloca-as diante de Deus. Fala assim: Deus, este não é um problema meu, eu não tenho condição de lutar contra isso, eu não tenho força. Senhor Deus, esse é um problema seu. Então, Senhor Deus, me ajude a resolver. Querido, diante dos desafios, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Senhor Deus, esse é um problema meu, mas entenda, sozinho eu não consigo. Entregue nas mãos de Deus. Mas depois, sabe o que ele faz? Ele pega um dos seus mordomos e fala assim: vai procurar o profeta, vai procurar Isaías. Sabe, queridos, quão bom seria se aqui na cidade de São José do Rio Preto nós tivéssemos um profeta de Deus, é ou não é? Diante dos problemas, diante do desafio, das incertezas, olha, nós não temos o que fazer, quem vai fazer? Procure lá o profeta. Profeta, o que Deus tem para me dizer? E o profeta conversava com Deus, e o profeta dizia: olha, assim diz o Senhor, assim, assim, assim. Mas irmãos, pare e pense um pouquinho. Aqui em São José do Rio Preto nós temos profeta à nossa disposição? Sim ou não? Só nas minhas mãos aqui tem mais de 40, sem contar os livros de Ellen White. Sabe, querido, nós temos profeta à nossa disposição. A palavra de Deus é a voz profética no nosso tempo. Aquilo que Ellen White escreveu é a voz profética para o nosso tempo, para a nossa geração. É o que nós precisamos, é a fortaleza que temos, queridos, nos momentos desafiadores. E qual seria a palavra do profeta? Acompanhe comigo, capítulo 37, verso 5. O que será que o profeta tinha a dizer para o rei e para aquele povo? Capítulo 37, a partir do verso 5. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor. Querido, essa é a frase do profeta. Porque lembre-se, o que é um profeta? Um profeta nada mais é do que um porta-voz de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e Deus usa os profetas para falar conosco. É a voz de Deus falando conosco, um porta-voz de Deus.
E o texto nos diz: assim diz o Senhor. O Isaías está dizendo? Não, é Deus dizendo através de Isaías. E o texto diz assim: não temas. Primeira coisa, não tenha medo, não temas. E nós somos medrosos, né, meu povo? Eu vi uma frase assim que eu gosto de repetir. A frase diz assim: o que eu seria capaz de fazer se eu não tivesse medo? Pensa aí, meu povo. O que você seria capaz de fazer se você não tivesse medo? O que eu seria capaz de fazer? E o texto nos diz: não temas por causa da palavra que ouviste, nem as quais os servos do rei da Síria blasfemou contra mim. Não tenha medo. Primeira coisa, não temas. Olha o verso 7. Eis que colocarei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu ferirei a espada. O profeta diz assim: olha, fica tranquilo, o rei vai ouvir uns rumores aí. Quando ele ouvir, ele vai fugir. Por incrível que pareça, o rei todo-poderoso, achando que fosse o Deus, ele vai fugir. E quando ele fugir, ele vai ser morto à espada lá na sua terra. Volte para o capítulo 32 de 2 Crônicas. Pergunta que eu faço a você: será que a profecia se cumpriu? Será que aquilo que o profeta disse se cumpriu? Será que os profetas de Deus merecem a nossa confiança? Será que aquilo que os profetas falam, usado por Deus, será que nós podemos confiar? Sabe, queridos, eu gosto de pensar no profeta, e gosto de pensar principalmente no profeta Daniel. Sabe por quê? Porque se tivesse apenas o capítulo 2 do livro de Daniel, e se a gente fosse na sequência das histórias, querido, tudo aconteceu. O que falta acontecer? A volta de Jesus, aquela pedra cortada sem auxílio de mãos. Eu pergunto, irmãos, se todos os reinos aconteceu, o reino eterno de Cristo vai acontecer? Queridos, eu me arrepio, eu não tenho dúvidas. Jesus vai voltar, queridos. Em breve Ele vai voltar, e tudo vai acabar, e nós viveremos eternamente com Ele. Mas enquanto nós vivermos aqui, o que nós temos que fazer? Anunciar, queridos, anunciar. Sabe, eu cuido de uma área aqui na associação, que é a área de publicações, de profecia. Eu cuido diretamente dos nossos colportores. Eu falei para vocês sobre a colportagem no começo, mas eu quero ler alguns textos de Ellen White, falando sobre a pregação do Evangelho através da colportagem. E sabe, queridos, é impressionante o que ela diz. Ela diz assim: a obra da colportagem, devidamente dirigida, é uma obra missionária da mais elevada espécie, e o melhor e o mais bem-sucedido método de poder ser empregado para colocar perante o povo as importantes verdades para esse tempo. Nós tivemos nesse período de férias, e os colportores efetivos visitam, queridos, tantas pessoas. Ela diz assim: a importância da obra do pastor é indiscutível, mas muitos que estão com fome do pão da vida não têm o privilégio de ouvir as palavras dos pregadores delegados por Deus. Por esta razão é essencial que nossas publicações circulem amplamente. Assim a mensagem irá aonde o pregador vivo não pode ir. A atenção de muitos será atraída para os importantes eventos relacionados com as cenas finais da história deste mundo. Ela diz mais: Deus ordenou a colportagem. Sabe, queridos, sinceramente, quando começou essa pandemia, e nós tínhamos acabado de chegar do nosso concílio com os nossos colportores efetivos, e nós chegamos e parou tudo. Eu, juntamente com o meu assistente Cláudio Tadashi, nós sentamos e ficamos pensando: o que vai ser dos nossos efetivos? Como é que eles vão visitar? Como é que eles vão sobreviver? E sabe, queridos, a pandemia passou. Nenhum dos nossos colportores efetivos foi contaminado pela graça de Deus. Conseguiram trabalhar, não é, Samuel e o Andrezinho, meio que por telefone, meio assim, diferente. Mas sabe, queridos, sabe o que essa obra, ela pode até diminuir, ela pode até ser, às vezes, mal falada até por nossos próprios irmãos, mas sabe por que ela nunca vai acabar? Deus
ordenou a colportagem. Não foi o pastor Wendel, não foi um líder da nossa igreja, queridos. Deus, através da profeta Ellen White, ela diz, queridos, que Deus ordenou esta obra como um meio de apresentar perante o povo luz com sinal aos nossos livros, e os colportores devem estar compenetrados da importância de colocar diante do mundo, tão depressa quanto possível, os livros necessários para a sua educação e esclarecimento espirituais. Esta é exatamente a obra que o Senhor deseja que seu povo faça nesse tempo. Todos os que se consagram a Deus para trabalhar como colportores estão auxiliando na proclamação da última mensagem de advertência para o mundo. Queridos, colportagem só tem 2 segredos, só 2. Eu acho que não só para colportagem, mas para a vida. Primeiro, consagração a Deus. O colportor tem que se consagrar a Deus, não tem outro jeito. Segundo, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Mas entenda que a colportagem é um meio para quê? Pregação do Evangelho. Para a pregação do Evangelho. Não podemos avaliar demasiadamente esta obra, porque se não fossem os esforços do colportor, muitos nunca ouviriam a advertência. Esses dias, conversando com Samuel, falei para ele, Samuel, mais de 50 anos de colportagem. Pense quantas pessoas, quantas literaturas já deixou em 50 anos. Fica pensando. Você pode imaginar o trabalho do Espírito Santo através dessa literatura e dos colportores para a pregação do Evangelho. É algo extraordinário. E olha que coisa linda. Ela diz, se há um trabalho mais importante do que o outro, é de colocar nossas publicações perante o público, levando assim a examinar as Escrituras. Obra missionária, introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar por elas, é uma boa obra que educará homens e mulheres a fazerem um trabalho pastoral. Portanto, querido, se você sente-se chamado por Deus, porque o pastor de colportagem, o ser humano, eu só anuncio, mas quem muda o coração, quem faz o chamado, quem convence, é o poder do Espírito Santo de Deus. E se talvez nesta manhã alguém foi tocado por Deus, alguém sente o chamado para ser um colportor, deixa o seu nome comigo, o seu telefone. Sabe, queridos, nós temos um excelente campo aqui na Paulista Oeste. Nós temos um interior aqui extraordinário para colportores. Só para você uma curiosidade. Aqui, acho que todos vocês conhecem a revista Vida e Saúde. Conhece? Uma assinatura da Vida e Saúde, hoje está 240 e poucos reais, né, Samuel? Se você vender uma assinatura por dia, uma só, em 22 dias de trabalho, você terá um rendimento aproximadamente aí de R$2.000. Uma assinatura por dia, uma. Eu só estou falando isso por quê, queridos? Para você ver que não é impossível ser um colportor. Que às vezes quando você pensa assim, pastor, como é que vende agora na pandemia literatura, o povo não lê. Queridos, entenda uma coisa, a colportagem não tem como explicar. Colportagem é um milagre de Deus, queridos, um milagre de Deus, não tem como explicar. Mas lembre-se que quem escreveu essas palavras foi uma profetisa, uma profeta. Falou em nome de quem? Em nome de Deus. Voltando para o texto bíblico, Isaías disse, fica tranquilo, não tenha medo. Ele vai ouvir uns rumores, ele vai fugir, e lá na terra dele ele vai ser morto. Pergunto, será que o grande rei, o Deus Senaqueribe, será que ele era tão forte assim? Olha o que nos diz o capítulo 32, a partir do verso 21. Então o Senhor, capítulo 32, verso 21. Então o Senhor enviou 1000 anjos. É isso que diz na sua palavra aí? É isso que diz na Bíblia aí? Quanto? Um anjo só? Só umzinho? Ué, mas Senaqueribe não tinha que mandar mais anjos? Era muita gente, era muita força. Um anjo. Interessante, né? Senaqueribe estava desafiando Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus.
Mas ele não vem pessoalmente, não. Ele envia um anjinho. Um anjinho só um anjo. Enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria. E este com o rosto coberto de vergonha. Queridos, ninguém desafia o Deus verdadeiro, ninguém. Com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Olha o profeta, tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram de que maneira? A espada. Tudo aquilo que o profeta disse, tintim por tintim, se cumpriu. Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O irmão está lembrando, foram 180 mil homens que morreram ali. Sabe, queridos, ninguém desafia o Deus verdadeiro. Meu apelo a você nesta manhã: confie em Deus. Faça coisas extraordinárias em prol do nosso Deus. Seja um pregador do Evangelho. E puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, seja um comportor evangelista. Se Deus tocar no seu coração, querido, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou casado com uma comportora há mais de 13 anos. Nunca teve medo. Lógico que ser humano, né? Mas eu tenho visto diariamente o que Deus faz através daquele que se coloca nas mãos de Deus. Eu quero fazer um apelo nesta manhã. O primeiro apelo é bem geral. Quantos querem nesta manhã dizer: Senhor Deus, me ajude a confiar mais no Senhor? Posso ver a sua mão? Mas eu quero fazer um apelo bem específico. Eu não sei se tem alguém aqui que tem o desejo de ser um comportor, mas eu quero apelar a você. Tem alguém aqui que quer dizer: Senhor Deus, eu não tenho muita coragem não, e nem sei falar muito bem, mas eu gostaria de ter uma experiência, gostaria de ser um comportor evangelista. Há alguém aqui que gostaria de ter essa experiência? Alguém? Posso ver a sua mão? Alguém? Um jovem, um adulto, alguém que sente o desejo de ser um comportor evangelista? Alguém? O desafio é grande, né, irmãos? Mas eu vou deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, viu? Se você sentir o desejo, se sentir a vontade, me procure ali e com certeza, queridos, Deus vai fazer de você um instrumento poderosíssimo nas mãos do nosso Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Pai querido, assim como foi no passado, por favor, ó Deus, coloque na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor Deus é poderoso, que o Senhor Deus pode todas as coisas. Derrame o seu poder sobre nós e nos ajude a confiarmos em Ti todos os dias da nossa vida. Perdoe, Pai, dos nossos pecados, dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 273. Convido você que aqui está no templo, se colocar em pé para cantarmos o hino Confia em Deus.
receber. Há um caminho só, confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provável for e te esquecer, Cristo Senhor, necessitando um Salvador. Há um caminho só, confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Vamos orar? Grande Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado, ó Pai querido, pelo poder da Tua santa palavra. Pai Santo, dê-nos um dia feliz na Sua presença, um sábado grandioso, ó Pai, que possamos, ó Deus querido, estar sempre imbuídos pelo Teu santo e bom Espírito. Por favor, ó Pai, cuide dos nossos queridos irmãos aqui da Igreja Central, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet também, ó Deus, e por favor, cure também os que estão enfermos, ó Deus, os que estão enlutados, que o Senhor dê a paz, e nos ajude, ó Pai, a sempre confiarmos em Ti e buscarmos fazer o nosso melhor para o avançamento da Tua obra aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.